Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém, irmãos? Meu nome é Paulo Henrique, já falei isso na primeira aula. Classe de Evangelhos da Igreja Cristã Videira nos Lugares Altos. Amém? Essa é a aula número 2. Se você não assistiu a aula 1, stop e vai para a aula 1. Amém? Se você já assistiu a aula 1, seja bem-vindo então para a aula 2. Eu quero começar da aula 2. Tem coisa boa na aula 1. Te sugiro que você vai lá. Amém? E a mesma coisa que eu falei na aula 1. Se você não orou antes de assistir essa aula, te peço que dê um pause no vídeo, que você faça uma oração ao Senhor, que peça que Deus fale ao teu coração, que Deus nos ilumine para que a gente possa estar aprendendo da sua palavra, porque Ele é o autor da palavra e que Ele possa estar falando contigo. Amém? Bom, aula 2, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico e social de Israel na época de Jesus. Você vai começar a ler os evangelhos e você começa a ver um montão de coisa ali, você, o que está acontecendo aqui? Você não está entendendo. A gente falou na aula passada algumas coisas legais sobre o que é evangelho. Já parou para pensar o que é evangelho? Se você não assistiu a aula 1, lá a gente fala rapidamente o que é evangelho, tá certo? Tem livros maravilhosos que você vai passar 2, 3 dias lendo ele, mas lá ali tem uma resposta de 2, 3 minutos que vai te ajudar a entender o que é evangelho. Já parou para pensar que evangelho é diferente de evangelhos? Aula 1, vai lá na aula 1 e a gente fala sobre isso. Então, se você não assistiu a aula 1, vai lá assistir a aula 1, tá certo? Então, vamos conhecendo um pouco o contexto histórico e social de Israel na época de Jesus. Como é que era Israel na época de Jesus? Como é que era aquela região que a gente hoje ouve tanto pela televisão, de tantos conflitos? Como é que era aquela região na época de Jesus? Que idiomas eles falavam? Quais os idiomas falados? No Brasil, nós falamos português. Nos Estados Unidos se fala inglês, né? Na Argentina se fala espanhol. O que se falava na época de Jesus? Quais eram os idiomas? Latim. Israel estava sendo, naquele momento histórico, toda aquela região, não apenas Israel, mas toda aquela região fazia parte do grande Império Romano. E a língua de Roma era o latim. Então a língua do Império Romano era latim. Então se você estava debaixo do domínio romano, você tinha que saber alguma coisa de latim, porque o soldado romano ia falar com o que com você? Latim. Então, pelo menos mão para os altos você tinha que saber. Quando ele mandasse, você levanta as mãos, você tinha que levantar a mão, porque você não podia errar. Então, você tinha que ter uma ideia de latim, ok? Então, eles falavam latim, alguma coisa. O segundo idioma era grego. Antes do Império Romano, Israel e aquela região toda também passou sobre o domínio grego, tá certo? Então, o grego era uma língua, se eu posso dizer assim, o grego era como se fosse o inglês de hoje. Era a língua de comércio, era a língua internacional, era a língua dos documentos. Tanto que os evangelhos são escritos em gregos. Os evangelhos, embora naquela região dominada por Roma, os evangelhos não são escritos no seu original em latim. Os evangelhos no seu original foram escritos em grego. Por quê? Porque a língua grega era como se fosse a língua universal. Então, de algum modo, ela era a língua mais compreendida por diferentes povos. E como os evangelhos foram escritos para todo mundo, ou seja, ide por todo mundo, então eles tinham que ser escritos numa língua que alcançasse todo mundo. E o grego era a língua que naquele momento alcançava todo mundo. Então, de alguma forma, as pessoas tinham uma ideia do grego. Agora, especificamente falando em Israel, também se falava hebraico e aramaico. Essas são duas línguas semíticas, são bem parecidas uma com a outra. O hebraico ficava mais dentro de um contexto religioso, mais uma língua das escrituras, mais uma língua das sinagogas e do templo. Era mais a leitura das escrituras era em hebraico, então era uma língua mais religiosa. O aramaico, por sua vez, já era a língua, tem uma semelhança bem interessante com o hebraico, é diferente, mas era a língua mais popular, era o que eles falavam de forma mais comum no dia a dia. Então, se a gente imaginasse Jesus com seus discípulos conversando, a gente está lendo o evangelho em grego. Mas Jesus com seus discípulos conversando, ele estava conversando em que idioma? No dia a dia? Provavelmente em aramaico. Então, quando Jesus estava conversando e ele estava explicando alguma situação ou outra, quando ele conversou com a mulher no poço de Jacó, então Jesus estava conversando com eles em que idioma? Em aramaico. Nós cremos que os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a transcreverem aquilo que eles ouviram em hebraico e em grego. Então nós cremos que, embora Jesus tenha conversado em hebraico,
e os evangelhos estejam escritos em gregos, estes homens foram inspirados por Deus para escrever aqueles diálogos em grego, conforme, então, o sentido, até porque a língua grega era mais rica, o sentido da palavra. Quando a gente fala assim, tem amor, ágape, amor filos, amor eros, no aramaico não tinha isso, tá certo? Então nós entendemos que os escritores do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo, por isso nós queremos que a palavra de Deus ela é inspirada, infalível, inerrante, e que esses escritores do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo para transcreverem tudo o que eles viram e ouviram em grego para a igreja, tá certo? Ou em aramaico, né? Aquilo que eles ouviram em aramaico e transcreveram para grego. Então essas eram as 4 línguas faladas na região. Hoje eu tenho dificuldade para falar português, como vocês vão ver, se vocês ficarem me acompanhando aqui há algum tempo, enquanto mais 4, né? 4 tem misericórdia. Aqui a gente tem um exemplo no Novo Testamento que retrata bem isso. Está ali em João 19, 19 e 20. Diz assim, e Pilatos, vamos lá, lê comigo? E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Esse é o momento que Jesus estava sendo crucificado, tá certo? E nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Então, por que ele escreveu nesses 3 idiomas? Porque esses eram os 3 idiomas principais do local. O latim, porque era a língua romana, o grego, porque os visitantes, os viajantes, os estrangeiros que estivessem em Israel naquele momento da crucificação de Jesus saberiam do que ele estava sendo acusado, e o hebraico, porque era a língua religiosa, e Jesus ele passa por um julgamento do Sinédrio, e o Sinédrio ele fazia sentenças religiosas, uma sentença religiosa, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, o judeu sabia, tanto que isso causou um certo desconforto, que os fariseus vão até Pilatos e falam assim, não escreve Jesus o rei dos judeus. Diz que ele se dizia rei dos judeus. E Pilatos falou assim, o que está escrito, está escrito. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, se um estrangeiro passasse por ali, quando ele olhasse para a cruz, ele ia entender que quem estava crucificado era quem? O rei dos judeus, tá certo? E aqui seria basicamente como é que eu vou dizer, uma arte, né? De como poderia ter sido a placa que ficava em cima da cruz de Jesus, né? E ali você tem embaixo, em latim, em grego e em hebraico, o que estava escrito, tá certo? Então, Jesus Nazarenos Rex, e tem misericórdia, e ali embaixo mais misericórdia ainda, e na última linha tem misericórdia e graça total. Mas basicamente é isso, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, amém? A primeira palavra, talvez você já tenha ouvido falar assim, INRI. Quem é INRI? Meu nome é INRI. O nome de Jesus era INRI? Não, o nome de Jesus não era INRI. INRI é um acróstico em latim, Jesus Nazarenos Rex. Iaderum, sei lá o que, Rex, Rei dos Judeus, tá certo? Então, INRI é só aquele acróstico. Se você pegar ali, Jesus, I-N-R-I. Acróstico é quando você pega as primeiras letras, né? E aí você faz um poema, alguma coisa, e no caso fizeram INRI, ok? E aí uma tradição da igreja, não era nome de Jesus, nem era título de Jesus, não era nada. Nem estava escrito, estava escrito em cima da cruz de Jesus, INRI, eu já vi umas cruzes que está escrito INRI em cima. Não, só fizeram um resumo, né? Porque tinha que ser uma placa bem grande para escrever tudo isso, então bota um INRI. Mais ainda, então, um pouco mais ainda. Principais instituições judaicas da época de Jesus. A gente já falou dos idiomas e das instituições judaicas, né? Quais são elas? Bom, templo. Você vai ver que Jesus, quando ia para a Judéia, ele pregava no templo ou nas sinagogas. E o que era esse templo? Esse templo é o templo de Herodes, que a gente pode entender que é o templo de Esdras e Neemias. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles reconstroem um templo. Então, esse templo de Esdras e Neemias, só que com upgrade. Então, eu posso entender que é um senhor upgrade do templo de Esdras e Neemias. Algumas pessoas vão dizer que o upgrade era tão grande que esse era um outro templo totalmente diferente. Então, nós estamos diante do templo de Herodes. Herodes ele faz um upgrade daquilo que seria o templo de Esdras e Neemias. Alguém pode falar que
ele mudou tanto, ampliou tanto, criou tanta coisa, que seria como se fosse um outro templo. Mas, mesmo lugar, mesma estrutura. Sinagoga. O que eram as sinagogas? Você vai ver quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que Jesus está sempre nas sinagogas. As sinagogas, o que se entende é que elas remontam da época do cativeiro babilônico. Ponto. Que parada é essa, cativeiro babilônico? Cativeiro babilônico? O que é isso? Vamos lá. Quando a gente vai ler lá o Antigo Testamento, a gente vai ver que Israel teve uma hora que o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Tá? Você vai lá no Novo Testamento, imagina Israel como uma nação única, um reino único, aí depois questões políticas, ele se racha em dois, você passa a ter reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. Vamos imaginar assim, o Brasil dividido no meio, parte de cima se chamou Israel, parte de baixo se chamou Judá. Fechou. A parte de cima, que se chamava Israel, ela vai para o cativeiro assírio. E não volta. A parte do norte, Judá, ela vai para o cativeiro babilônico e depois retorna do cativeiro. Nesse período que eles estão na Babilônia, esse período que eles ficam na Babilônia, não havia templo na Babilônia. E aí como é que eles iam garantir a vida religiosa judaica na Babilônia? Como é que eles iam ensinar os seus descendentes, ensinar os seus compatriotas a fé judaica, manter a origem da fé judaica, manter a identidade do povo judeu em território estrangeiro? Então eles criaram as sinagogas, é o que se entende que aconteceu. E as sinagogas eram um local de ensino e divulgação da fé judaica. Então os judeus mesmo na Babilônica, eles tinham lugares que eles se reuniam e estudavam a palavra, estudavam a fé. E a verdade é que essa é a grande primeira vez que a palavra ela é popularizada para o povo judeu. Porque normalmente esse ensino da palavra estava restrito ao templo. E aí quando surgem as sinagogas, surgem os ensinos nas sinagogas, ocorre essa divulgação da palavra de Deus de forma mais constante, didática, metodológica para todo o povo. E aí vai ter o surgimento dos fariseus, vai ter o surgimento dos escribas, tá certo? Com as suas funções, né, dentro do povo. Então a sinagoga ela passa a ter essa importância. E aí quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles voltam para a terra de Israel, eles começam a construir sinagogas, porque o templo ficava em Jerusalém. O templo ficava num único lugar. Só havia um local, o templo ficava em Jerusalém. Esdras e Neemias reformaram o templo. Mas hoje a gente não vai à igreja, você escolhe uma igreja que você goste, que você tenha irmãos, que seja fiel na palavra, que tenha uma ministração, que os líderes tenham uma vida com Deus, um comprometimento com Deus. Mas uma das características também é que não seja muito longe da sua casa, né? Se for muito longe, poxa, todo dia longe, pegar 3, 4 anos para ir para a igreja, às vezes não é o mais adequado. O ideal é que essa comunidade seja o mais próximo de você possível. Naquela época só existia um templo, ficava em Jerusalém. Não existia carro, não existia Uber, não existia 99, não existia helicóptero. Então, se o cara estava em Belém, se o cara estava na Galileia, como é que o cara fazia para ir para Jerusalém? Viagem de 2, 3 dias? Então não dava para ir para a igreja direto, porque era muito longe. Vários dias de viagem, muitas vezes, viagens que poderiam ser perigosas. Então, como eles se reuniam? Eles se reuniam de forma mais a miúde nas sinagogas. Então, se calcula que nessa região ali da Judéia, na época de Jesus, existiam até 490 sinagogas. Então, o ensino ele era muito divulgado, haviam várias sinagogas, você vai ver que Jesus na Galileia estava sempre pregando em sinagogas, então a vida religiosa diária ela era executada dentro das sinagogas, como assim é hoje também. Os judeus se reúnem em sinagogas e elas remontam da época lá da Babilônia. Sinédrio. Você vai ouvir falar de Sinédrio. O Sinédrio se reuniu para julgar Jesus, o Sinédrio condenou Estevão, o Sinédrio condenou Tiago à morte. Que história é essa de Sinédrio? O Sinédrio, ele era um grupo de 71 homens, e aqui vamos dar um stopzinho em parar. Roma, ela dominava muitos povos, Roma dominava muitas nações, o Império Romano era muito grande. E aquilo era um caldeirão efervescente de conflitos, poderiam ter problemas o tempo todo. Então, como eles faziam mais ou menos para manter o clima mais ou menos confortável? Eles davam uma certa autonomia ao povo dominado. Então, os judeus eles tinham liberdade religiosa.
Eles poderiam exercer sua religião livremente, com alguma obediência, tá certo? Então, Roma ele deixava uma liberdade vigiada. Vocês podem fazer algumas coisas de vigiados. Então, a sinagoga era uma assembleia, como se a gente fosse mal comparando um congresso, onde os judeus poderiam ali decidir suas causas individuais, suas causas próprias, religiosas, questões entre eles, divisão de herança, alguma coisa ali própria deles. Esse sinédrio, composto por 71 homens, um presidente, normalmente um sumo sacerdote, e mais 70 homens, e eles decidiam essas questões. Um pouco antes da destruição do templo, a destruição do templo foi no ano 70 da era cristã, um pouco antes, o sinédrio perdeu o direito de produzir sentenças capitais. Então, tipo assim, ninguém sabe muito bem se eles não decretaram a morte de Jesus porque eles estavam proibidos de fazer esse decreto, ou se eles não decretaram a morte de Jesus porque, como Jesus ele tinha muitos seguidores, isso poderia trazer um problema para eles, eles terceirizaram isso para que o poder de Roma fizesse isso, o poder de Roma, Pilatos, então, decretasse a morte de Jesus. Por que a gente não tem essa dúvida? Porque o Sinédrio decretou a morte de Estevão e Tiago. Então, e isso foi logo após a morte de Jesus. Então, é uma coisa que a gente não tem certeza, a gente pode falar assim, bater o martelo e identificar o que aconteceu ali, tá certo? Ou ele teria determinado a morte de Estevão e Tiago de forma ilegal. Mas como eles não eram pessoas relevantes, tipo assim, Roma deixou isso para lá, tá certo? Então o Sinédrio era essa instituição de 71 homens, eles tinham o objetivo de estar mirando naquele conselho de anciões que ajudavam Moisés, quando Moisés estava lá no deserto, que caminhou com o povo durante 40 anos, né? E aí um conselho de anciões que ajudou Moisés ali a resolver as questões do povo. O Sinédrio ele tinha essa ideia, então eram 71, um era o presidente do Sinédrio, normalmente um sumo sacerdote. Principais grupos judaicos na época de Jesus, né? Calma que eu não vou voar muito não, a gente dá um stop quando a aula estiver terminando, chegando em 20, a gente dá um stop e a gente continua depois. A gente vai dividir esses grupos em alguns aspectos. Vamos colocar no aspecto filosófico. O primeiro grupo é fariseu. Você já leu na Bíblia, com certeza, se você não leu, se você começou a ler agora, que eu pedi para você ler na aula 1, Mateus, falei para você ler agora também. Então, fariseu. O que é fariseu? Chegou a esse nome, talvez você já esteja na igreja há muito tempo, já leu tanto fariseu que você se acostumou com o nome. Mas se alguém perguntasse para você o que é um fariseu, você não saberia. Talvez você repetiria o senso comum. Oh, você é fariseu, como se fosse um xingamento terrível chamar alguém de fariseu. Quando Paulo diz em sua defesa que ele era fariseu de fariseu. Então, se Paulo, quando ele está se defendendo, já lá no final de Atos, ele diz que ele era fariseu de fariseu, pode ser que chamar alguém de fariseu, biblicamente, não seja tão pejorativo assim. Quem eram os fariseus? Se a gente pudesse definir o fariseu com uma palavra, é hipócrita. Aí você fala, então é ruim. Mas é porque esse era o confronto que Jesus estava fazendo contra os fariseus hipócritas. Não significa que todo fariseu era hipócrita, mas significa que existiam fariseus hipócritas e que eles dominavam esse grupo, né, na sentença. O que são os fariseus? Se a gente fosse pensar assim, fariseu era o grupo mais sólido da fé judaica da época. Então o objetivo do fariseu era muito bom. Eles queriam ser fiéis à fé judaica. Eles queriam ter uma vida, até o nome fariseu, ele vai derivar de uma palavra hebraica que é como separados, para se separar. Então eles tinham uma vida separada da vida ímpia. Então eles buscavam seguir os preceitos da lei de Deus. Qual é o problema dos fariseus? Eles iam trazendo cargas, eles iam trazendo peso, eles iam acrescentando coisas que eles não cumpriam. Então o problema não é você conhecer, não é você buscar conhecer, não é você buscar ter uma vida santa. O problema é que eles tinham conhecimento, eles buscavam a fidelidade das Escrituras, tá certo? Mas eles não viviam essa fidelidade.
Então o problema deles era isso, era colocar carga nos outros que eles mesmos não viviam. Então por isso eles eram hipócritas. O outro problema dos fariseus eram os acréscimos. Então se a gente for, eles tinham uma tradição oral e eles davam um valor à tradição oral muitas vezes maior que a tradição escrita. Então os fariseus eles iam sobrecarregando, e eles mesmos nem com uma pena queriam carregar aquele peso todo que eles colocavam sobre as costas dos outros. Eles nem entravam no reino dos céus e nem deixavam entrar aqueles que estavam querendo entrar. Então, no aspecto filosófico, o primeiro grupo era os fariseus. E os saduceus? Os saduceus ficam para a terceira aula. Queridos, Deus te abençoe. Terminamos aqui a aula 2. Que a graça do Senhor seja com você, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.